Já vimos que um corpo pode ter energia cinética quando ele está em movimento, e esse mesmo corpo pode ter energia armazenada em forma de energia potencial. Mas será que existe uma maneira de relacionar essas duas formas de energia em uma única equação? E será que tem como usar essa relação para resolver algum tipo de exercício, algum problema? Fica aí então, que é isso que nós vamos discutir na aula de hoje. Olá, meu caro estudante, seja muito bem-vindo. Eu sou o Guilherme. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar de mecânica, mais especificamente de conservação de energia mecânica. Esse conteúdo faz parte da ementa do primeiro ano do ensino médio e é muito presente, é muito comum em provas do tipo PISME e Enem, por exemplo. Se você quiser, você pode acompanhar a aula utilizando os materiais que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Vamos para a aula então. Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui então é relembrar o conceito de forças conservativas. Forças conservativas são todas aquelas cujo trabalho não depende do caminho escolhido. Então, quando você vai calcular o trabalho de uma força conservativa, não interessa o caminho entre o ponto inicial e o ponto final, basta você saber quem é o ponto de partida, quem é o ponto de chegada, para você calcular o trabalho dessas forças. Exemplo, quem são as forças conservativas? E eu já começo pedindo para que você anote essas informações que elas são extremamente importantes. Primeiro de tudo, quem são as forças conservativas que a gente trabalha aqui? Primeira força conservativa que você vai anotar, força peso. O peso de um corpo é uma força conservativa. Lembrando, tá, gente? Estamos falando de força-peso. O que é força-peso mesmo? Vamos relembrar aqui. Força-peso é o produto da massa de um corpo pela gravidade. Então, o peso, a força-peso, sinônimo de força gravitacional, tá? É a força com que a Terra puxa os corpos para o seu centro. Então, a força-peso é uma força conservativa, ou seja, para calcular o trabalho do peso, não interessa o caminho que o corpo está fazendo. Outra força extremamente importante que é conservativa e que nós trabalhamos aqui é a força elástica. A força presente numa mola, a força presente num elástico, tá? É também uma força conservativa. Força elástica é dada pela lei de Hooke. Só para a gente lembrar aqui, lei de Hooke diz que a força elástica é o produto de uma constante, que é a constante elástica da mola, vezes a deformação dessa mola, aqui eu estou chamando de x, tá? E uma outra força que é importante, aqui no primeiro ano do ensino médio, quando você está estudando o primeiro ano do ensino médio, você não entra em detalhes, mas eventualmente alguém que está assistindo essa aula, que esteja no terceiro ano do ensino médio, já está familiarizado, já deve estar familiarizado com a força elétrica, que também é uma força conservativa, tá certo? Então, para nós aqui, na mecânica, o que interessa? O peso é uma força conservativa, a força elástica também é uma força conservativa. Portanto, o trabalho dessas forças não depende do caminho. O que mais de importante? Forças conservativas, aliás, forças não conservativas, tudo bem. Se eu não tenho, e se eu não estou trabalhando com peso, se eu não estou trabalhando com força elástica, se eu não estou trabalhando com uma força conservativa, o que eu tenho? Forças não conservativas recebem o nome de dissipativas. O exemplo mais importante de uma força dissipativa para nós aqui no nosso estudo é a força de atrito. Tá? Então anote aí, a principal força dissipativa que pode aparecer nos problemas de mecânica é a força de atrito. Muito bem, então as forças conservativas, o trabalho não depende do caminho, e o trabalho, e além disso, né, o trabalho realizado por uma força conservativa entre dois pontos A e B sempre será dado como? Qual que é uma forma de eu calcular o trabalho de uma força conservativa quando um objeto está se movendo entre dois pontos? Este trabalho entre A e B vai ser dado por, anote aí, a diferença da energia potencial em A menos a energia potencial em B. Muita atenção com a ordem aqui dos termos, tá? Muita atenção. Então veja, vamos lá. Estamos numa situação em que temos uma força conservativa agindo, certo? Por exemplo, o peso, tá? Então, um objeto vai se movimentar devido à ação do peso entre dois pontos, o ponto A e o ponto B, ponto inicial e o ponto final. Como que eu posso calcular o trabalho do peso desde o ponto inicial até o ponto final?
eu vou pegar a energia potencial do ponto A, do ponto inicial, menos a energia potencial do ponto B, do ponto final. Muito cuidado e muita atenção com a ordem, tá? O trabalho entre os pontos inicial e final é energia potencial inicial menos energia potencial final. Vamos pegar esse exemplo aqui na nossa ilustração, onde tem essa simpática skatista descendo por uma rampa, tá certo? Então veja, aqui eu vou considerar o ponto A, este ponto no alto, onde ela está iniciando seu movimento, e o ponto B eu vou colocar aqui no finalzinho da rampa dela, a rampa que ela vai percorrer. Então ela vai deslizar ao longo dessa rampa e eventualmente vai chegar aqui embaixo, tá? Então, neste caso, eu só tenho forças conservativas atuando aqui nessa skatista. Lembrando, tá? A gente está desconsiderando resistência do ar, a gente está desconsiderando forças de atrito, justamente para sobrar só força conservativa. Então, no caso do movimento dessa menina, como é que eu posso escrever o trabalho da força-peso de A para B? Se o peso é uma força conservativa, o trabalho de A para B pode ser escrito como energia potencial de A menos energia potencial de B. Eu não vou detalhar mais essas contas. Por enquanto, basta lembrar que o trabalho de uma força conservativa é a diferença da energia potencial no ponto de partida menos a energia potencial no ponto de chegada. Muito bem, já falamos na aula a respeito de energia cinética, que o trabalho total sobre um corpo, quando ele está se deslocando entre dois pontos, né, dois pontos A e B, é igual à variação da energia cinética desse corpo. Então veja, quando a gente tem um objeto, um corpo, e aqui estamos recorrendo novamente ao movimento da skatista, tá? Numa rampa inclinada, desde um ponto A, que está uma determinada altura do solo, até o ponto B, que eu estou marcando aqui já no chão, né? O trabalho total, o trabalho de todas as forças que atuam sobre ela, entre os pontos A e B, pelo teorema trabalho-energia cinética, a gente sabe que o trabalho de todas as formas, eu vou chamar até assim, ó, trabalho total, ele pode ser escrito como a variação da energia cinética. Então, veja, trabalho total é igual a variação da energia cinética. Lembrando que este triângulo aqui que eu estou usando na notação, esse triângulo aqui, é um delta maiúsculo. O delta é uma letra do alfabeto grego, então isso aqui é um delta. Em matemática é comum a gente utilizar um delta para indicar variação da energia cinética. Energia cinética que eu estou chamando de E com índice Cn, tá? Então, o trabalho total que atua sobre essa skatista aqui, sobre a nossa skatista muito simpática, é a variação da energia cinética. Mas o que é a variação da energia cinética? A variação da energia cinética é a energia cinética final, ou seja, a energia cinética no ponto B, menos a energia cinética inicial, a energia cinética no ponto A. E mais uma vez eu chamo a atenção de vocês a ordem que a gente está usando para fazer a subtração. No caso da energia cinética é igual a variação. O que é a variação? Sempre final menos inicial. Então, se ela começa o movimento dela no ponto A lá em cima e vai terminar no ponto B aqui embaixo, calcular o trabalho total, eu vou pegar a energia cinética daqui de baixo do ponto B, subtrair da energia cinética do ponto A cá atrás, certo? Essa é a ideia. Muito bem, então agora a gente vai juntar essas duas ideias. A gente vai analisar o movimento de descida da nossa skatista lá do topo da rampa até o ponto aqui de baixo, né, que está no solo, usando as duas análises. Por um lado, a gente sabe que só existe força conservativa atuando sobre ela, o peso. Então a gente pode escrever que o trabalho no movimento dela de A para B é nada mais do que a energia potencial de A menos a energia potencial de B. Por que a gente pode escrever isso aqui mesmo? Pelo primeiro motivo que eu falei. O trabalho de uma força conservativa é sempre igual à energia potencial no ponto inicial menos a energia potencial no ponto final. Então, está aqui esse lado da equação. Por outro lado, a gente sabe que o trabalho total, ou seja, o trabalho da força resultante, o trabalho do resultado da atuação de todas as forças naquele problema, pode ser escrito como a variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. As duas equações são válidas nesse problema.
E veja, as duas equações equivalem ao trabalho para tirar a skatista do ponto A e trazer ela para o ponto B. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu posso igualar essas duas equações. Eu posso igualar esse carinha com esse carinha aqui de baixo. E o que eu vou ter? Eu vou ter do lado esquerdo aqui a energia potencial de A menos energia potencial de B é igual a energia cinética de B menos energia cinética de A. Ok, só coloquei esses caras aqui lado a lado. Esse carinha que está aqui, ó, EPA menos EPB, está aqui, está desse lado. E da equação de baixo, energia cinética de B menos energia cinética de A, está do lado direito da igualdade. O que eu vou fazer agora? Eu vou reorganizar esses termos, eu vou rearranjar eles. Tudo que depende do ponto A, eu vou passar para o lado de cada minha equação. Então, o que depende do ponto A aqui? Ó? EPA e ECA. Está aqui. Ó. Então, eu vou pegar esse SA que está aqui e vou jogar ele para o lado de cá da minha igualdade. Se ele tem um sinal negativo, quando ele vier para o lado de cá, ele vem para o sinal positivo. A mesma coisa eu vou fazer com o B. Onde que aparece o B aqui? Ó? EPB. EPB aparece aqui. E a CB já está do lado de lá. Então, eu vou pegar esse EPB que aparece aqui e vou jogar para o lado de lá. Note que ele é negativo, também vai aparecer com sinal positivo. Então, como é que nossas contas vão ficar no fim? Vai ficar assim, ó. Então, nossa conta vai ficar exatamente com essa cara aqui, ó. Energia potencial do ponto A mais energia cinética do ponto A é igual a energia potencial do ponto B mais energia cinética do ponto B. Essa equaçãozinha aqui, ó, essa equaçãozinha aqui é o que nos interessa. É exatamente isso aqui que nos interessa e é isso que a gente usa para resolver uma quantidade muito grande de problemas, tá? E aí, ó, em forma de texto, vale o destaque aqui, né? Se apenas forças conservativas atuam sobre um corpo que está em movimento, a soma da sua energia potencial com a sua cinética é a mesma em qualquer ponto do movimento. Então, anote essa informação, anote o que está escrito aqui, tá? E anote das duas formas, tá? Anote esse texto, dê destaque às palavras que eu estou dando destaque aqui, ó. Eu vou ler mais uma vez e vou reforçar o destaque aqui com vocês, tá? Mas anote isso e anote a expressão que está aqui embaixo. Essa expressãozinha que está aqui embaixo é a forma matemática dessa frase que está aqui. Então vamos à frase mais uma vez. Se apenas forças conservativas, por isso que eu falei para anotar, quem são as forças conservativas que a gente precisa aqui? Força peso e força elástica. Então, se apenas forças conservativas atuam sobre um corpo em movimento, a soma de quem? Da energia potencial com a sua energia cinética. Se você somar potencial com a cinética, isso vai dar sempre o mesmo resultado. E mais importante, em qualquer lugar deste movimento. Aí você poderia se perguntar o seguinte. Tá, mas por que você pode afirmar que é em qualquer lugar? Porque veja, neste problema eu não te disse quem é o ponto A e quem é o ponto B. Ou melhor, eu estou supondo, estou considerando o ponto A o início do movimento lá no topo da rampa e o ponto B aqui embaixo, no chão praticamente. Mas nada me impede de reescrever a mesma situação e o mesmo problema, trocando o meu ponto inicial para um ponto intermediário aqui, ó. Troquei o ponto A para cá e o ponto B continuou lá embaixo. Essa equação vai valer? Vai continuar valendo. Ah, mas e se o meu ponto B não for mais aqui embaixo? Eu escolhi um ponto B também intermediário, aqui bem no meio do caminho. Essa equação também vai valer? Essa frase vai valer? Esse princípio vai continuar valendo? Também vai continuar valendo. Essa é que é a ideia. Então, reforçando, se você tem um sistema em que só tem força conservativa atuando, e aí vamos lembrar de novo, o que é uma força conservativa? É aquela que o trabalho não depende do caminho. Me dá dois exemplos de força conservativa. Força elástica e força peso. No seu problema só tem força elástica ou força peso? As que estão envolvidas no problema? Beleza, então eu estou com um caso que eu só tenho forças conservativas. Então, o que vai acontecer? A soma, se eu somar a energia potencial com a energia cinética, o resultado vai ser sempre igual em qualquer lugar, em qualquer
ponto daquele movimento. Mas no final nós vamos resolver um exemplo no qual a gente usa essa propriedade para responder algumas perguntas interessantes, do tipo determinar a altura, determinar a velocidade ou mesmo determinar o valor de energia, certo? Muito bem, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos pegar a conclusão que nós chegamos e vamos reescrever de uma outra forma, dando uma cara um pouquinho diferente, que é dizer que, primeiro, definir o que é energia mecânica total para nós aqui. Para nós, energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial de um corpo em um determinado ponto. Por que nós estamos falando isso? Porque veja qual foi a nossa conclusão aqui, ó. Energia potencial em A mais energia cinética em A. Então, a gente está dizendo que a energia potencial num determinado ponto, somado com a energia cinética nesse mesmo ponto, a gente está chamando isso de energia mecânica naquele ponto. Tá? Então, em símbolos matemáticos, o que é energia mecânica? É a soma da energia potencial com a energia cinética em um determinado ponto. E aí a gente vem mais uma vez para a nossa consequência, né? Se apenas forças conservativas atuam sobre um corpo, sua energia mecânica total permanece, olha lá, permanece a mesma, ou seja, é conservada. E isso a gente chama de princípio da conservação da energia. Qual que é a ideia? A ideia é que se eu tenho apenas forças conservativas, lembrando, no nosso caso, peso, força elástica, atuando sobre um corpo em movimento, se eu somar a energia potencial com a energia cinética em qualquer ponto daquele movimento, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, no caso no movimento da skatista, né, por exemplo, se ela está num ponto mais alto, ela tem energia potencial. Mas à medida que ela vai descendo pela rampa, a energia potencial dela diminui, porque ela está se aproximando do nosso nível de referência, do chão. Então, a energia potencial vai diminuindo. Em contrapartida, à medida que ela vai descendo, a velocidade que ela possui, a rapidez com que ela se movimenta, vai aumentando. Então veja, eu vou diminuindo uma parcela de energia potencial, eu vou aumentando a parcela da energia cinética, porém, quando eu somar as duas, a soma, que a gente está chamando de energia mecânica, a soma vai ser sempre igual, vai ser sempre constante durante todo esse movimento. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês agora uma simulação justamente do movimento desse de skate da menina descendo pela rampa, tá? Vamos lá. Eu estou aqui num simulador, tá? O link para esse simulador eu vou deixar na descrição. Se você quiser acessar para mexer com ele, brincar com ele, fica à vontade, recomendo muito. E ele é bem interessante porque ele permite que a gente visualize isso aqui, que a gente visualize essa questão da conservação de energia de uma maneira muito clara, tá? Então tá aqui, ó. A rampa por onde a skatista vai descer está aqui colocada, tá certo? Eu coloquei uma malha quadriculada no fundo onde está representando a altura. Então ela está descendo por uma rampa de aproximadamente 6 metros de altura, de acordo com o nosso desenho. E observa aqui do lado esquerdo, ó, essa barrinha que está escrito energia. O que essa barrinha aqui está colocando? Ela tem uma barrinha representando a energia cinética, energia de movimento, uma outra barrinha indicando energia potencial, e uma outra barrinha aqui no canto escrita energia total. Tem uma barrinha no meio aqui que não vai ser preenchida, representado pela energia térmica. Não vamos nos preocupar com isso neste momento. Por que não? Porque estamos preocupados com forças conservativas, ou seja, a gente só está preocupado com forças que se conservam, que o trabalho não depende da trajetória, tá certo? Então, essa energia térmica aqui nem vai ser importante para nós. Concentre-se aqui, então, na barrinha da energia cinética, na barrinha da energia potencial e na barrinha da energia total. O que é energia total? É a soma da cinética com a potencial, que nós estamos chamando aqui de energia mecânica. Então aqui, a nossa skatista está colocada lá no topo da rampa. Eu vou soltar, mas eu vou soltar de forma lenta. E preste atenção no que vai acontecer com essa barrinha aqui, ó. Vamos lá. Vou soltar. Olha lá, olha lá. À medida que ela desce, a energia potencial diminui e, em contrapartida, a energia cinética aumenta. Entretanto, a energia total permaneceu a mesma. Olha lá, mais uma vez. Veja que a energia total é sempre igual. Por quê? Porque à medida que a energia cinética aumenta, a energia potencial vai diminuindo. Então, mais uma vez,
soltando aqui, ó, à medida que ela vai descendo, a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. Se você somar os dois vão apresentar exatamente o mesmo valor. E se a gente trocar uma pista por uma pista com essa forma aqui, né? Uma pista, uma rampa, né, mais próxima. Acho que existem rampas na realidade que se aproximam um pouco disso daqui, né? Vamos lá, vamos trazer nosso skatista aqui para o topo e vamos iniciar o movimento dela. Veja, potencial diminui. Agora, quando ela está subindo do outro lado, olha lá, potencial aumenta e cinética diminui. Na descida, cinética aumenta, potencial diminui. Na subida, potencial aumenta, cinética diminui. Repara mais uma vez que a energia total, a soma das duas, permanece sempre igual. E olha que coisa interessante, a energia potencial vai ser sempre máxima, vai estar no seu valor mais alto, quando ela estiver mais alto, na posição mais elevada. E a energia cinética vai estar no seu valor máximo, onde? Justamente aqui embaixo, que é o ponto que ela tem mais velocidade, que ela tem mais rapidez. Isso é uma formação extremamente importante e nós vamos fazer contas usando exatamente esse comportamento. Tá? Então, por enquanto, é só mesmo uma forma de visualização. Tá? Recomendo que, se vocês quiserem, recomendo que vocês acessem esse simulador no link aqui da descrição e brinquem um pouquinho com ele. Tem várias configurações que vocês podem fazer. Claro que eu estou colocando aqui o atrito na posição nenhum, para não ter atrito. Tá? O atrito é uma força dissipativa, como eu falei para vocês. Vocês podem mexer em outros parâmetros, como a massa da skatista, a gravidade está aqui, isso pode exibir outras informações. Mas essas são as mais importantes aqui para nós nesse exato momento. Vamos recapitular então o que a gente falou até agora, né? Primeiro de tudo, forças conservativas são forças cujo trabalho... Tenta completar a frase. O que está faltando aqui para a gente completar a nossa frase? Forças conservativas são forças cujo trabalho... Busca nas suas anotações, dá uma olhada, busca na memória. Forças conservativas são forças cujo trabalho não depende do caminho, não depende da trajetória, certo? E se apenas forças conservativas atuam sobre um corpo em movimento, o quê? Quem que é? Vai acontecer alguma coisa, ou seja, é conservada. Se apenas forças conservativas atuam sobre um corpo em movimento, quem que vai ser conservada? Quem que é a grandeza que vai ser conservada? O que vai ser conservado? Vamos lá? O que vai ser conservado? O que vai ser conservado vai ser a energia mecânica total. Se a energia mecânica total vai ser conservada, o que é uma outra forma de dizer isso? Qual que é uma outra maneira? Ela vai permanecer a mesma. E aqui a gente lembra, né? Vamos reforçar aqui nas nossas anotações, o que é a energia mecânica total para nós? Não podemos esquecer disso. A energia mecânica total é a soma da energia potencial com a energia cinética em um determinado ponto. Ou seja, eu posso somar energia potencial com cinética em qualquer ponto do movimento, que o resultado vai ser sempre o mesmo.